na popa, sobre um travesseiro. Por que a primeira? De onde veio o segundo? Os pescadores do primeiro século usavam grandes e pesadas redes para trabalhar. Guardavam as redes em um abrigo construído na popa, para esse objetivo. Dormir sobre a popa era pouco prático. Não dava espaço nem proteção. O pequeno compartimento sob a popa, no entanto, dava as duas coisas. Era a parte mais fechada e a única protegida do barco. Então Cristo, um pouco sonolento das atividades do dia, se aninhou sob o convés para dormir um pouco. Descansou a cabeça não sobre um travesseiro fofo de penas, mas em uma bolsa de couro, pesada. Pescadores do Mediterrâneo ainda as usam. Elas pesam cerca de 45 quilos e são usadas para equilibrar, para estabilizar o barco. 2. Jesus levou o travesseiro para a popa para poder dormir ou dormiu tão profundamente que alguém o pôs sobre um travesseiro? Não sabemos, mas há algo que nós sabemos. Aquele era um sono premeditado. Ele não pegou no sono por acaso. Totalmente ciente da tempestade que vinha, Jesus decidiu que era hora da sesta. Aninhou-se então em um canto, pôs sua cabeça no travesseiro e viajou para o mundo dos sonhos. Seu sono perturba os discípulos. Mateus e Marcos registram suas reações como 3 pronunciamentos gregos em estacato e uma pergunta. Os pronunciamentos: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Mateus, capítulo 8, versículo 25. A pergunta: Mestre, não te importas que morramos? Mateus, capítulo 4, versículo 38. Eles não perguntaram sobre o poder de Jesus. Tu consegues parar a tempestade? Nem sobre seu conhecimento. Tu estás ciente da tempestade? Ou sobre o seu know-how? Tens alguma experiência com tempestades? Mas em vez disso, levantaram dúvidas sobre o caráter de Jesus. Não te importas? O medo faz isso. O medo corrói nossa confiança na bondade de Deus. Começamos a nos perguntar se o amor habita os céus. Se Deus pode dormir em nossas tempestades, se seus olhos se mantêm cerrados quando os nossos se arregalam, se Ele permite tempestades depois de entrarmos em seu barco, Ele se importa? O medo libera um enxame de dúvidas. Dúvidas que nos deixam com raiva. E ele nos transforma em maníacos controladores. Faça alguma coisa a respeito da tempestade. É a exigência implícita da questão. Conserte ou você vai ver. O medo, em sua essência, é uma perda nítida de controle. Quando a vida gira loucamente, agarramos um componente da vida que podemos controlar. Nossa dieta, a arrumação da nossa casa, o descanso de braço em um avião, ou, em muitos casos, as pessoas. Quanto mais inseguros nos sentimos, mais malvados nos tornamos. Grunhimos e mostramos nossas garras. Por quê? Porque somos maus? Em parte, mas também porque nos sentimos encurralados. Martin Niemöller documenta um exemplo extremo disso. Ele era um pastor da Alemanha que levantou a voz contra Adolf Hitler. Quando conheceu o ditador em 1933, Niemöller ficou no fundo da sala e ouviu. Mais tarde, quando sua esposa lhe perguntou o que tinha aprendido, disse: Descobri que Herr Hitler é um homem terrivelmente apavorado. 3. O medo libera o tirano de dentro de nós. Ele também enfraquece a nossa memória. Os discípulos tinham razões para confiar em Jesus. Até então, eles já o tinham visto curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus, capítulo 4, versículo 23. Testemunharam quando ele curou um leproso com um toque e um servo com um comando. Mateus, capítulo 8, versículos 3 e 13. Pedro viu sua sogra doente se recuperar. Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. E todos eles viram demônios fugirem como morcegos de uma caverna.
Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Mateus, capítulo 8, versículo 16. Será que alguém não deveria mencionar o histórico de Jesus ou o seu currículo? Eles se lembram dos feitos de Cristo? Pode ser que não. O medo cria uma forma de amnésia espiritual. Ele limpa a nossa memória de milagres, nos faz esquecer o que Jesus já fez e como Deus é bom. E é horrível sentir medo. Ele suga a vida para fora da alma, nos põe em posição fetal e limpa toda a nossa felicidade. Tornamo-nos celeiros abandonados, balançando fragilmente com o vento. Um lugar onde a humanidade costumava comer, crescer e encontrar calor. Não mais. Quando o medo molda a nossa vida, a segurança se torna o nosso Deus. Quando a segurança se torna o nosso Deus, idolatramos a vida livre de riscos. O amante da segurança pode fazer alguma coisa grandiosa? O avesso ao risco pode executar atos nobres? Por Deus? Pelos outros? Não. Os temerosos não conseguem amar profundamente. O amor é arriscado. Eles não podem dar aos pobres. A benevolência não tem garantia de retorno. Os temerosos não podem sonhar livremente. E se seus sonhos pifarem e caírem do céu? A adoração da segurança enfraquece a grandeza. Não é à toa que Jesus trava a tremenda guerra contra o medo. Seu comando mais comum emerge do lema: não tema. Os evangelhos listam cerca de 125 imperativos emitidos por Cristo. Destes, 21 nos dizem para não temer, ou não ter medo, ou ter coragem. O segundo comando mais comum, amar a Deus e ao próximo, aparece apenas em 8 ocasiões. Se a quantidade for o indicador, Jesus leva nossos medos a sério. A frase que ele disse mais do que qualquer outra foi esta: não tenha medo. Irmãos às vezes riem ou reclamam do comando mais comum de seus pais. Eles sempre se lembram de suas mães dizendo: chegue em casa na hora, ou arrumou o seu quarto? Seus pais também tinham as suas instruções favoritas. Mantenha o queixo para cima. Trabalhe duro. Eu me pergunto se os discípulos alguma vez refletiram nas frases mais comumente repetidas de Cristo. Se o tiverem feito, terão notado. Ele sempre estava nos mandando ter coragem. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus, capítulo 10, versículo 31. Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Mateus, capítulo 9, versículo 2. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Lucas, capítulo 8, versículo 50. Coragem, sou eu. Mateus, capítulo 14, versículo 27. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João, capítulo 14, versículos 1 e 3. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João, capítulo 14, versículo 27. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Lucas, capítulo 24, versículo 38. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Mateus, capítulo 24, versículo 6. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Mateus, capítulo 17, versículo 7. Jesus não quer que você viva em um estado permanente de medo. E nem você. Você nunca disse coisas do tipo: minhas fobias me fazem saltitar.
Eu seria um péssimo pai se não fosse pela minha hipocondria. Agradeço a Deus pelo meu pessimismo. Eu sou uma pessoa muito melhor desde que perdi a esperança. Meu médico me diz que se eu não começar a me afligir, eu vou perder a minha saúde. Já aprendemos o alto custo do medo. A pergunta de Jesus é boa. Ele levanta a cabeça do travesseiro, sai da popa para a tempestade e pergunta: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Mateus capítulo 8, versículo 26. Para ser claro, o medo tem uma função saudável. Ele é um informante na mina de carvão avisando sobre um perigo potencial. Uma dose de medo pode impedir uma criança de atravessar uma rua movimentada ou um adulto de fumar um maço de cigarros. O medo é a reação apropriada diante de um edifício em chamas ou de um cão rosnando. O medo em si não é pecado, mas ele pode levar ao pecado. Se medicarmos o medo com explosões de raiva, bebedeiras, ataques de rabugice, fome ou controle total, excluiremos Deus da solução e exacerbaremos o problema. Agindo assim, nos sujeitaremos a uma posição de medo, deixando a ansiedade dominar e definir nossa vida. Preocupações que eliminam a alegria, medo que deixa o dia dormente, repetidos ataques de insegurança que nos petrificam e paralisam. A histeria não vem de Deus, pois Deus não nos deu espírito de covardia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O medo sempre vai bater na sua porta. Simplesmente não o convide para jantar e, pelo amor de Deus, não lhe ofereça uma cama para passar a noite. Vamos encher o nosso coração com um bom número de pronunciamentos? Não tema. O medo pode preencher o nosso mundo, mas não tem que preencher o nosso coração. A promessa de Cristo e a alegação deste audiolivro são simples. Podemos temer menos amanhã do que tememos hoje. Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai me deixou ficar acordado até tarde com o resto da família e assistir o filme O Lobisomem. Rapaz, como ele se arrependeu desta decisão. O filme me deixou convencido de que o lobisomem passava cada noite em nosso escritório esperando sua refeição favorita de garoto ruivo da primeira série cheio de sardas. Meu medo provou-se problemático. Para ir à cozinha do meu quarto, eu tinha que passar perigosamente perto de suas garras e presas, o que eu estava pouco inclinado a fazer. Mais de uma vez eu corri para o quarto do meu pai e o acordei. Como Jesus no barco, papai estava sempre dormindo na tempestade. Como uma pessoa pode dormir em tempos assim? Abrindo um olho sonolento, ele perguntava: Agora você está com medo de quê? E eu lembrava ele do monstro. Ah, sim, o lobisomem. Ele murmurava. Então, ele se levantava da cama, se armava com coragem sobre-humana e me acompanhava pelo Vale da Sombra da Morte e botava um copo de leite para mim. Eu olhava para ele cheio de admiração. Que tipo de homem é esse? Deus vê nossas tempestades sísmicas como meu pai via meu medo do lobisomem. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Mateus, capítulo 8, versículo 26. Ele lida com um grande tremor com grande calma. O mar fica tão calmo quanto um lago congelado e os discípulos ficam imaginando: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus, capítulo 8, versículo 27. Quem é este de fato, transformando o momento do tufão em hora de soneca, silenciando as ondas com uma palavra e equipando o homem prestes a morrer com coragem suficiente para enviar uma mensagem final de amor para sua família? Parabéns, Di! Você encarou sua cota de momentos sísmicos na vida, mas no fim, você não sucumbiu. E aqui está uma prece para que nós também não sucumbamos.